Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 2 de dezembro. Agora na Espanha, 10 horas e 1 minuto. No Brasil, 6 e 1 da manhã. Gente, a BTC é bandida. Vocês vejam que essa LTB aqui, que era a nossa mais impactante resistência, foi furada e depois, obviamente, a BTC tinha que testar como suporte. A gente ameaçou desenhar uma fuga ascendente mais ampla para romper aquele topo ali do dia 29 do 11 em 98.619 e agora a BTC de novo está testando esse patamar como suporte, chegou a botar um pavio inferior ameaçando voltar para dentro da cunha, a mínima bateu em 94.872, agora está em 94.922, com certeza é uma grande armadilha de ursos, isso aqui fatalmente vai dar vigência à tal da fuga ascendente. Lá no semanal segue o game, para quem achou, o game em direção a 115, 120 mil dólares. Isso aqui tá com cara, jeito e cheiro de uma grande armadilha de ursos. Para quem achou que a semana passada foi insana, com as altcoins de AI voando, XRP flipando Solana, muitas altcoins se destacando. Vou só citar algumas para não deixar outras de fora. Mas enfim, a Atom chegou a bater mais de 9 dólares, agora está recuando menos 5%. Tinha muita gente alavancada no sentido long. DOT estava acima de 9 dólares, agora que está dando uma recuada e por aí vai. Muitas altcoins na próxima pernada de alta da BTC vai surpreender muita gente. A dominância chegou a quebrar para baixo de 57%. Fizemos a mínima em 56,34. Eu estou no gráfico semanal da dominância. A gente chegou a visitar um patamar abaixo de 57%, mas o principal, meus amigos, é que a linha de tendência de alta da dominância foi quebrada para baixo. O que isso significa para os senhoritos? Significa uma coisa bem simples. Na próxima pernada de alta da BTC, que está desenhando uma bela armadilha de ursos aqui no 4 horas, na próxima pernada de alta da BTC, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados. Vocês têm que entender esse cenário de terra arrasada agora para as altcoins como um presente dos céus. Eu vou repetir. Esse monte de altcoin caindo mais de 5%, a Atom caindo agora menos 5,10%, a XTZ caindo menos 5,35%, Kusama caindo quase menos 7%, DOT caindo menos 7,20%. Gente, vocês vão lembrar desse vídeo. Nas próximas horas, talvez 1 ou 2 dias até, isso aqui vai reverter para mais 16, mais 17. Eu vou insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. A primeira são as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente numa Super Large Cap vocês vão fazer vezes 4, vezes 5, talvez até 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20 nas Middle Caps, e por fim as Micro Caps e Small Caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das Micro Caps explodirem, e isso já está acontecendo, facilmente vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. Não esperem o desenho de um Morobuzu para dominância aqui para baixo, porque na próxima pernada de alta da BTC, o que deve acontecer nas próximas horas, e vai acabar confirmando esse rompimento ascendente, na verdade agora a gente está testando essa antiga faixa resistencial como suporte e que deve ser respeitado. Na próxima pernada de alta, para confirmar essa fuga ascendente, muitas altcoins vão subir mais de 10%.
não ousem estar desembarcados do mundo das altcoins. Isso aqui vai ser mudança de vida para muita gente. Muita gente vai ver o seu patrimônio se multiplicar muitas vezes. O mercado, olha a VAX, gente. Chegou a bater 49, agora tá subindo só mais 4,72%. A 47,20. Eu estou falando para os senhoritos, isso que está acontecendo com a VAX vai acontecer com a DOT, vai acontecer com a BNB, vai acontecer com as altcoins de alta octanagem. Eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Fora o fato de que nos ciclos anteriores não havia um ETF de BTC no mercado à vista, não havia um ETF de ETH no mercado à vista, não havia tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, não havia um presidente eleito rumo à Casa Branca se autoproclamando embaixador criptográfico global. Na seara fática, Michael Saylor disse para o conselho de administração da Microsoft que o valor de mercado da Microsoft facilmente bateria 5 trilhões de dólares. Hoje a Microsoft vale um pouco menos de 3 trilhões. Se ela comprasse menos de 100 bilhões de dólares em BTC. Gente, essa exposição das Big Techs à BTC é interessante, porque as Big Techs até o ciclo anterior, elas eram as grandes críticas ao tráfego de dados e riquezas por meio da Web3. Justamente porque as Big Techs, elas obtêm 90% do seu faturamento promovendo um tráfego de dados e riquezas altamente centralizado. É só ver o que aconteceu com aquela cloud, com aquela nuvem, um data center da Microsoft que deu pau lá num firewall. Uma simples nuvem da Microsoft deu pau e fechou metade dos aeroportos do mundo. Isso aconteceu há 3 meses e pouco atrás. Então o mundo, ele é refém, na verdade, dessa força computacional centralizada. E desde o advento do tráfego de dados e riquezas por meio de forças computacionais descentralizadas, as Big Techs foram as primeiras grandes corporações a criticarem primeiro o caráter anárquico da força computacional descentralizada. Depois, eles reportaram que não havia controle estatal. Depois, eles reportaram que era muito volátil. Agora, a gente se vê na bizarra situação de uma Microsoft estar pensando em comprar 100 bilhões de dólares em BTC. Por que isso? Porque os donos da Microsoft, lá, os acionistas, a Assembleia de Acionistas, eles não querem nem saber se o tráfego de dados e riquezas está migrando de forças computacionais centralizadas para descentralizadas. Eles não querem saber, eles querem surfar toda a onda de prosperidade. Rico não está se importando com nada, a não ser com o próprio ganho. Então, se o mainstream está mudando de tráfego de dados e riquezas de forma centralizada para forma descentralizada, os donos da Microsoft não querem nem saber. Os acionistas vão surfar toda a onda de prosperidade que aparecer pela frente. E é muito provável que o início desse movimento de migração de tráfego de dados e riquezas de um iOS, de uma AWS, de uma Amazon Web Service, de forças centralizadas computacionais para forças descentralizadas, basicamente vai obrigar essas Big Techs à exposição, sim, em BTC. Isso é só o início de um grande movimento. Eu espero, sinceramente, que os senhoritos estejam embarcados na BTC e nas melhores altcoins quando uma Microsoft decidir comprar 100 bilhões de dólares em BTC. A Assembleia Geral de Acionistas que vai decidir isso vai acontecer no dia 10 de dezembro e é muito provável que eles se exponham sim à BTC. E o CZ da Binance recusou um retorno ao comando da corporação que ele criou, o CZ, mas ele disse que está aberto sim a um perdão presidencial. O que está acontecendo, gente? Para quem não sabe, o CZ ficou lá 4 meses na prisão por conta de um acordo com a promotoria norte-americana que acusou ele de lavagem de dinheiro e tal.
E o gabinete de transição, capitaneado por Elon Musk, propôs um grande e restrito indulto presidencial a ser ultimado por Donald Trump para zerar o passado criminal de CZ e, inclusive, permitiu seu retorno ao comando da Binance. O CZ disse que isso não é possível mais, que a Binance é um filho que cresceu, que já é maior de idade e que tem vida própria e que ele não mais aceitaria assumir o comando da Binance. A Binance é um filho maior de idade que ele criou, tem vida própria, mas ele estaria aberto sim a um indulto amplo e restrito a ser ofertado por Donald Trump. Enfim, gente, o CZ ele é um dos grandes responsáveis pelo atual estágio dessa ponte entre moedas fiat soberanas e o mundo cripto. O CZ, foi ele que abriu estradas lamacentas entre divisas fiat soberanas e o mundo cripto. Ele pagou um preço caro, acabou 4 meses na prisão, mas se hoje existe uma USDC, uma USDT, que converte milhões e bilhões de dólares em poucas horas em stablecoins, foi o CZ que abriu o caminho. Eu lembro que assim que eu cheguei na Europa, um pouco antes da pandemia, para eu converter meu saldo em BTC e em ETH para minha conta no Santander aqui na Espanha, eu lembro que basicamente a Binance que ofertava esse serviço e era uma conversão quase instantânea. Depois a Binance teve problema com os reguladores europeus e espanhóis. Eu deixei de usar a Binance um tempo porque eles se adaptaram. Os dirigentes aqui na zona do euro foram acusados de uma série de infrações. Depois a Bitfinex entrou na esteira da Binance, mas enfim. Quem abriu a estrada lamacenta que criou pontes entre divisas fiat soberanas e o mundo cripto foi o CZ. Pagou um preço caro, foi acusado de uma série de ilícitos dos quais ele não tinha controle, basicamente, e hoje, agora, ele está nessa situação privilegiada de estar prestes a receber um indulto presidencial irrestrito, apagando todo esse passado criminal que lhe foi imposto pelos democratas, que na verdade criaram a Operação Choke Point 2.0. É inegável que os democratas tentaram derrubar o mundo cripto, mas enfim, o mundo cripto tem uma dívida com o CZ. Foi o CZ que abriu o caminho para a gente estar nesse atual estágio que o mundo cripto se encontra hoje. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Bolsa de Chicago diz que há 67% de chance do Fed promover mais um corte na taxa básica de juros em dezembro. Então, para aqueles que achavam que a inflação estava fora de controle, tá, mas o Fed iria postergar um novo corte, é bom rever os próprios conceitos. É bom rever também o nível de flexibilização que a zona do euro, a economia americana e a chinesa estão promovendo. Facilmente, com essa flexibilização conjugada americana, zona do euro e chinesa, facilmente vai levar a BTC para um patamar acima dos 6 dígitos. Na minha leitura, a BTC, até o final desse ciclo, bate algo acima de 240 mil dólares. E para quem acha que os Estados Unidos não tem muita semelhança com a América Latina, Joe Biden, nos dias finais do seu mandato, indultou o próprio filho, o Hunter Biden. Joe Biden, que havia prometido na sua campanha jamais usar os poderes presidenciais para indultar os ilícitos criminais de Hunter Biden, que é acusado, entre outras coisas, de corrupção, tá aí. O presidente acabou indultando, o Joe Biden acabou indultando o próprio filho, marca uma grande reviravolta no discurso ético, político da Casa Branca durante a campanha do Joe Biden, que depois acabou substituída pela campanha da Kamala Harris. E na campanha, é bom lembrar, Joe Biden afirmou várias vezes que jamais usaria os poderes presidenciais para indultar o próprio filho. E vejam o que aconteceu. Qualquer semelhança com algum lugar específico do mundo não é mera coincidência. Ou seja, é nítida a latinização dos Estados Unidos da América. E a Alemanha talvez esteja na hora de admitir o seu grande erro em relação à energia nuclear. A principal coisa que impede o país
de reconstruir as suas plantas nucleares é a insistência obstinada de que isso não poderia ser feito. Gente, a Alemanha vai ressuscitar todas as suas plantas de termonucleares, não há outro jeito. O Nord Stream 1 foi sabotado, a construção do Nord que trazia o gás natural da Rússia para a Alemanha, o Nord Stream 2 teve a construção interrompida. Não há um cenário próximo de reconciliação entre os integrantes da OTAN e a Rússia. Pode ser que isso aconteça nos primeiros meses do governo Trump, pode, mas a Alemanha não tem tempo a esperar. A economia da Alemanha está cambaleando, a energia atingiu um patamar inaceitável, o custo da energia. Ou seja, a Alemanha vai reconstruir todas as suas plantas termonucleares. Isso é bom para a BTC. Existe uma simbiose entre o preço do urânio, que é um insumo das plantas termonucleares, e o preço da BTC. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou fazer depois um outro vídeo. Nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC segue escalando em direção ao nosso target, que está lá entre 115 e 120 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhoritos, vejam o gráfico da dominância, que chegou a perder 57%. Na próxima pernada de alta da BTC, isso aqui vai tombar como uma jaca. Lembrando que a queda da dominância da BTC, obviamente, não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais exponenciada e ocupar um espaço maior dentro do market cap de todo mundo cripto. Mas a cotação e o market cap da BTC vão continuar se expandindo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer AVAX, Solana, Polkadot, Kusama. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.